A gente está falando disso, da questão da importância da mente. O Brasil é o país número 1 em ansiedade no mundo? Pois é, a gente teve uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, e aí o Brasil ele foi o campeão, um dos campeões mundiais de ansiedade, Caramba, e o bicho. quinto em depressão. É óbvio que essas pesquisas são feitas aonde se pode pesquisar, né? Sim, hã, Tem claro. lugar aí que, né? Então, o brasileiro não é o povo mais feliz do mundo. Mas também não somos também o povo pior do mundo. Uhum. O que chamou a atenção na estatística foi o nível de ansiedade do brasileiro. Realmente, o brasileiro é muito ansioso, né? Ah, isso envolve fenômenos culturais, fenômenos sociais, questões genéticas, Uhum. mas de fato o brasileiro é muito ansioso. Isso é uma questão estatística. E a ansiedade ela já vinha num crescente, mas o pós-pandemia nós tivemos também um aumento de ansiedade muito grande. Se você vê, os estudos ainda estão acontecendo, mas durante a pandemia nós tivemos um aumento. Isso foi uma pesquisa feita, ah, publicada numa grande revista médica, então de 25 a 26% do aumento de depressão e de ansiedade global, né? É muita coisa. Você pegar a estatística de prescrição de remédios durante a pandemia aumentou muito, e abuso de álcool, né? Porque as pessoas também, quando elas estão ansiosas, e aí é um problema do brasileiro, que a gente tem que chamar a Uhum. atenção aqui. O brasileiro, às vezes, ele tá ansioso, ele trata, entre aspas, a sua ansiedade com alguma compulsão. Ele não busca tratar a causa, A a causa. ansiedade. Então, ele começa a abusar do álcool. Quantas pessoas a gente atende no consultório que elas estão alcoólatras? E quando você vai ver, o sujeito fala assim: eu comecei a beber porque eu chegava tenso do trabalho e eu não conseguia desligar a minha cabeça para dormir. E eu só começava a dormir quando eu tomava 3 cervejas, uma dose de pinga, um vinho Aham. e tal. E aí a gente fala, mas ele não é alcoólatra. As pessoas subestimam isso, né? É, você está assistindo, você só consegue dormir bebendo. Você bebe todo dia, se você não consegue relaxar, mas você é um alcoólatra, você não está sabendo. Então assim, a gente já começa a ter essas questões. Ah, ou geram, às vezes, compulsões alimentares, né? Então você pode não emagrecer porque você tem, às vezes, uma ansiedade que te faz ter uma compulsão. E vai, compulsão por comida, compulsão por Uhum. sexo, compulsão, um monte de coisa. Sim, sim. Então, a ansiedade é um problema mais sério do que parece. Porque a ansiedade, ela gera um gasto, uma demanda de saúde indireta muito grande. Se você for hoje num grande hospital de Belo Horizonte, sentar lá na portaria, e você, no final do plantão do cardiologista, perguntar assim, cara, quantos por cento das pessoas aqui com menos de 50 anos que você atendeu com dor no peito, que é problema psiquiátrico, ele vai te dizer tranquilamente que 80% das pessoas que chegaram lá com Nossa, dor no cara. peito, com taquicardia, com falta de ar, ele fez eletro, ele fez exame de sangue e ele descartou totalmente o infarto. Por que essas pessoas pararam no hospital? Porque elas estavam com crises de ansiedade aguda. Então a ansiedade ela pode, numa crise aguda, simular um infarto, uma falta de Uhum. ar, um problema pulmonar, mas ela cronicamente ela pode dar enxaqueca, ela pode dar bruxismo, ela pode dar dificuldade de memória, ela pode dar dor na coluna, ela pode dar impotência, ela pode dar alergia, ela pode baixar sua imunidade, ou seja, o cérebro desconfigurado, ele pode te levar a rodar em inúmeros profissionais. Aí você fica de exame em exame, de clínica em clínica, de fazendo aqui, fazendo ali. Aí você tem dor, é colonoscopia, é endoscopia. Aí você fala, e aí tu vai no médico, ele fala assim, tu não tem nada, né? Tu tem, só que o seu problema você está somatizando no corpo. Então, A isso é máquina muito tá comum. desregulada, né, cara? Então assim, a ansiedade é uma epidemia silenciosa também na população. Essas pesquisas elas são importantes, porque quando elas mostram o tamanho dessa encrenca, você vê o seguinte, que há muita gente nesse aspecto não tratar. E aí, quando eu falo tratamento, não é só ir no psiquiatra e tomar remédios, né? Lógico que você precisa, às vezes, de tomar para você reorganizar o seu funcionamento cerebral. Você precisa de algo que... Eu falo que, às vezes, Luiz, a correnteza ela está mais forte do que a sua capacidade de nadar. Então, assim, o paciente chega ao consultório, eu não vou conseguir diminuir a velocidade da correnteza. A correnteza está forte. Eu não consigo pagar o boleto dele, eu não consigo mudar o casamento dele, eu não consigo mudar o emprego dele, eu não consigo mudar os filhos dele, que traz um monte de problema. Só que é o seguinte, tá ganhando dele, ele cansou. Uhum.
Ele não consegue nadar, ele está no meio do rio, ele sabe o caminho, ou seja, doutor, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, eu sei que eu tenho que nadar e atravessar e chegar naquela árvore, agarrar nela para eu não morrer. Mas ele está cansado, ele não consegue, ou seja, quem está assistindo a gente, às vezes a ansiedade está maior do que a sua capacidade de nadar. Então, você já está com a mente hiperdimensionando para pior, tua mente, o telefone já toca, ela já pensa no que aconteceu alguma coisa, você já vive num alerta, se toca o telefone da tua escola, do teu filho, você já acha que morreu todo mundo, ou seja, você nem pensa que, às vezes, a escola ligou, a mulher fala, às vezes é porque você não pagou o lanche do mês, aí você precisa de, né, ou às vezes o menino esqueceu alguma coisa, ou às vezes ele teve uma febre, tu acha que já entrou um maluco dentro da escola, ou seja, as pessoas estão vivendo assim. Então, às vezes, no início, você precisa de jogar a boia para o paciente não morrer afogado. Ou, às vezes, o incêndio está muito grande. Então, o psiquiatra, às vezes, ele é o bombeiro. Você está lá, um incêndio, o cérebro está pegando fogo. Eu chego lá, qual que é a minha prioridade no incêndio? Eu salvo a vida, eu jogo a água e apago o fogo. Eu contenho o dano. Uhum. Depois nós vamos identificar quais são as causas do incêndio. Então, uma vez que você estabilizou, aí você vai fazer terapia. Aí você vai identificar quais são as causas do seu incêndio, ou seja, aí o psicólogo vai te ajudar a se reorganizar e você vai ver como prevenir um novo incêndio, né? Qual que é o plano de gerenciamento de risco que você vai fazer na sua vida para você não ter um outro problema no seu condomínio, e aí vai ser uma série de estratégias de prevenção. Mas se você está vivendo um fogaréu emocional, você tem que ir lá e apagar ele. Então, entre o psiquiatra, o psicólogo, depois nessa identificação de causas, a educação física, a nutrição, todos esses processos que depois eles vão ser somados, vão canalizar num tratamento médico. Mas e que a vida, os nossos avós, eles sabiam mais de saúde que a gente, entendeu? Sim, claro.